primeiro ponto, né, queria dizer para vocês que parabéns aí, pais e mães das crianças com autismo, né, que mostram, vocês dão uma lição de perseverança e de luta, de combate, né? Parece que quanto mais difícil a situação, mais guerreiro é o soldado, né? Então, quer dizer, vocês aí dentro de todas as nossas famílias que estão aqui no Instituto Maria tomaram a iniciativa de nos inspirar a criar esse grupo, né, do PAT, pais de alunos talentosos, né, afinal de contas, todas as crianças têm talentos, e a educação básica no padrão do ensino regular, ou seja, ensinar e aprender a sabedoria, a inteligência e o conhecimento acadêmico em todas as matérias, em todos os conteúdos, em todas as séries, né, é direito de todas as crianças, é dever de todos os pais, familiares da sociedade do Estado, prover essa educação, e vocês estão aí, né, lutando para fazer esse trabalho de forma mais perfeita possível. Então, parabéns, obrigado por nos dar a oportunidade de estar junto com vocês nessa iniciativa. E assim, eu queria deixar para vocês bem claro uma coisa que é bastante interessante, que poucos pais e mães às vezes saibam, mesmo porque não têm uma experiência empreendedora, uma experiência profissional, né, porque às vezes não é o ramo de atividade da pessoa, né? Então, por exemplo, eu como administrador de empresas, eu tenho conhecimentos que eu aprendi com a minha função, com o meu trabalho, com minhas atividades, então eu lido com muito mais naturalidade com algumas situações, porque eu sei que faz parte de todo o processo de inovação, de processo de desenvolvimento, né? Então, por exemplo, às vezes a gente fica um pouco... Algumas pessoas que não têm essa visão, já não sabem que isso é normal, né? Se revoltam, dizendo, é o famoso, que nem a história que eu costumo dizer, do padrão 80-20, né? Quando você não sabe que 80% das pessoas são incompetentes e mal intencionadas, você fica 80% do teu tempo nervoso e revoltado com as pessoas. Porque você tem 80% do tempo você acaba se relacionando com pessoas incompetentes e mal intencionadas e é muito difícil lidar com esse tipo de gente, correto? Quando a gente sabe que 80% é incompetente e mal intencionado, ou em alguns momentos da nossa vida a pessoa tem esse perfil, você lida com uma certa naturalidade que, poxa, eu estou lidando com uma pessoa que nesse momento não é tão competente e tão bem intencionado como deveria ser com relação a este tema, né? E, da mesma forma, quando a gente lança projetos novos, toda inovação, como é o próprio caso do Instituto Ave Maria, né, que nós estamos aí sendo pioneiros aí nessa grande missão, nessa grande obra de ajudar as famílias com a educação dos filhos, estamos aprendendo junto com vocês, então, além da nossa curva de aprendizado, também tem a curva, né, de apoio e de aprendizado, de feedback das famílias que estão conosco, sempre tem aquela curva daqueles que são os pioneiros, que vêm primeiro, que estão juntos logo de cara, aqueles que participam são seguidores iniciais, que vêm alguns que vêm logo na segunda onda, vamos dizer assim, né? Até que você vai vem os novos ciclos, você tem os seguidores imediatos, e você tem a segunda onda, a terceira onda, a quarta onda, até que vem os retardatários, né, os últimos da fila, que deixam para a última hora, vem depois que o assunto já está acontecendo, né, pega o bonde andando e nem sabe, né, tem esse perfil, às vezes, na vida, né? Então, quer dizer, a gente lançou um projeto, né, inovador, e é o PAS, o Plano de Ação e Socialização Semestral em Grupo, que ele veio para completar, né, veio para dar a cereja do bolo em cima do San Educ e do Método PAI. Por quê? Porque eu compartilhei isso aqui com vocês e realmente a gente percebe que é o Espírito Santo nos ajudando aqui no Instituto Maria a encontrar os caminhos, né, porque desde o começo eu sempre sonhei em ter condição de ter um projeto completo de que ajudasse todas as famílias a prover a perfeita educação para qualquer tipo de filho, qualquer situação, qualquer família e qualquer filho, né? E, inclusive, agora estamos, né,
evoluindo para nova fase, né? Pessoas querendo empreender com o sistema Ave Maria, montando escolinha de reforço educacional, empreender, montar um negócio, ganhar um dinheirinho, sem muita burocracia, sem muita frescura, sem muito problema, sem muito investimento, só usando a experiência que está adquirindo até como pai e mãe que usa o sistema com os filhos, enfim, né? E a gente, então, criou todo esse processo, né, do Saneduc, que começou como um sistema, né, e a gente pensa assim, quando você pensa em gestão de empresa, em gestão de projetos, e o PAT não deixa de ser diferente, o grupo do PAT é um projeto, né, um projeto que se inicia e que a gente vai ter altos e baixos ao longo da implantação desse projeto, né, vai ter muita coisa que a gente vai estar correndo atrás do rabo, vai estar patinando, vai estar enroscando e vai estar aprendendo junto, e o importante é que vocês que chegaram primeiro, que vieram conosco, que não desanimem, né? Porque tudo faz parte do clube de aprendizado, da curva de aprendizado. Então, é um projeto novo, é uma iniciativa nova, e a gente vai ter que aprender junto, porque eu também estou aprendendo, né? Eu não tenho filho autista, nunca tive aluno autista, não tive, né? Então, quer dizer, eu não sei como lidar com essas situações, e, na verdade, é vocês que vão nos ensinar e nos vão ajudar juntos, nós, né, as nossas 4 mãos, né, quer dizer, as nossas mãos aqui do Instituto Maria, e as mãos de vocês, pais e mães, que vão nos ajudar a construir essa grande obra, esse grande projeto que é o PAT, tá? Mas para a gente recapitular, que nós temos o quê? Nós temos uma ferramenta poderosíssima na nossa mão. Tá? Essa ferramenta poderosíssima é justamente, primeira coisa, o Saneduc, que é o Sistema Ave Maria Educacional, que eu estava falando para vocês, quando você pensa em planejamento e gestão numa empresa, né, se você já ouviu falar, muitas empresas escrevem lá, missão, visão e valores, né? Todo mundo escreve ser muito bonitinho, muito bonito para escrever no papel, mas na prática ninguém usa aquilo, né? Uma coisa que você tem que ter certeza, no Instituto Ave Maria, eu estava fazendo agora há pouco a revisão dos dizeres do nosso site, né? E por que eu estava fazendo a revisão dos dizeres do nosso site? Porque os dizeres do nosso site já não estavam dizendo aquilo, tudo que a gente evoluiu, né? Então, ou seja, tudo que a gente escreve no site nosso, tudo que a gente escreve nas nossas comunicações, não é marketeando, é realmente a gente escreve o que está fazendo. Aí vem, às vezes, o concorrente, né? Copia o site do Instituto Ave Maria, mas nem sabe por que está escrito aquele assunto ali, né? Você coloca lá no site dele, e ele fica copiando e não sabe o que está falando, ou senão contrata um cara de marketing para escrever palavras bonitas no site, mas, na verdade, aquelas palavras bonitas não refletem o pensamento do empreendedor, do gestor, do dono da empresa, e muito menos as rotinas e os procedimentos operacionais do negócio que vão se refletir no produto e serviço que está sendo prestado. Então, quer dizer, quando você pensa em gestão de qualquer projeto, de qualquer empresa, qualquer negócio, você tem um nível estratégico, que é o pensamento que norteia o propósito geral, né? Você lembra de todo aquele negócio que fala, né? A sabedoria, a inteligência e o conhecimento, sempre a trindade ali presente nessa coisa toda, né? Então, você tem o objetivo da sabedoria, da inteligência e do conhecimento, você tem a formação espiritual, a formação filosófica, a formação acadêmica, tudo dentro daquela estrutura até do próprio método PAI, e na própria gestão de qualquer projeto, do projeto educacional dos filhos, por exemplo, você tem um objetivo estratégico, que é aquele que dá o norte principal, o estratégico é o principal, quer dizer, qual que é o fio da meada, qual que é o ponto principal que nós vamos estruturar todos os nossos recursos para atingir um determinado objetivo. Isso chama objetivo estratégico. Tá? Aí o que acontece? Você tem que posicionar peças, métodos e processos em locais adequados para que você consiga ter a posição. Então, é mais ou menos o cara que gosta de futebol, né? Tem o técnico lá, tem a estratégia do jogo, e ele tem a tática do jogo. Qual que é a tática do jogo? Quais são os jogadores, a posição dos jogadores e como esse jogador vai jogar, né? Então, quer dizer, nós temos o objetivo tático, que é o próprio método PAI. Então, o sistema Ave Maria ele é legal por quê? Porque e você tem, finalmente, o objetivo operacional. O operacional é o famoso como é que você faz. Eu costumo dizer sempre assim, para quem pensa em empreendimento, em ser empreendedor e alguma coisa na vida, né? Às vezes você pensa assim, poxa vida, né? O cara é um excelente cabeleireiro, né? Mas ele não ganha dinheiro.
ele tem o salão de beleza dele, não consegue ganhar dinheiro. Já o outro cara lá tem 5 salões de beleza e ganha dinheiro com 5 salões de beleza e nem corta mais cabelo, né? O que muda entre uma pessoa e outra? Muda que uma pessoa que monta o salão de beleza, ele é muito operacional, ele gosta de cortar cabelo, ele se realiza cortando cabelo, mas ele não pensa de modo tático e modo estratégico, ele só pensa de modo operacional, né? Então, ou seja, o operacional é o melhor jeito de se fazer. Às vezes você tem um engenheiro que sabe o melhor jeito de construir uma casa, mas não sabe administrar uma empresa de engenharia, uma empresa de construção civil, né? Então, o que acontece? O Saneduc, ele é operacional por quê? Porque ele é uma receitinha de bolo. Ele é um sistema operacional na parte educacional, porque ele fornece o plano de conteúdo aula a aula, ou seja, você tem lá a aula 1 de 800 até a aula de 800, e para cada aula nós temos um conteúdo específico e quantas aulas você precisa para ensinar cada conteúdo. Então, isso aí é o que a gente chama de plano operacional. Então, ele organiza a execução do pai e da mãe, que clica lá, bom, já fiz até a aula 50, agora vou fazer a aula 51, 52, 53, 54, até chegar no fim. Ele organiza o controle, você sabe o que você fez, que você terminou, que você não terminou, ele te registra as evidências, ele te dá previsibilidade nos processos, a uniformidade, de forma que você não faz 10 aulas hoje e nenhuma nos próximos 3 dias, depois você faz mais 10 aulas e depois mais nenhuma, né? Quer dizer, você te dá uma estrutura que você consegue fazer as 4 aulas por dia sem manter uma rotina organizada, né? Para saber o que você tem que fazer no dia a dia. Eu estou falando isso, gente, porque eu estou explicando como é que nós temos que pensar agora esse grupo do PAT. Eu penso o grupo do PAT até como um grupo de elite, né, que vai nos ajudar bastante aqui no Instituto Maria. Eu pensei nesse grupo como uma coisa muito legal, que vou pegar pais que já estão acostumados a ter que quebrar pedra, ter que enfrentar, roer osso, a enfrentar problema todo dia, que vai usar essa energia, essa força, essa potência, essa força espiritual, essa força, né, esse amor, né, pelo filho, para realmente dar um exemplo, dar um grande exemplo de vida, de amor, de educação, de perseverança para todas as famílias, né, não só do Instituto Maria, mas só Deus sabe onde a gente pode chegar, né? Aí o que acontece? Está falando do sistema, o Saneduc, que é o software que você entra lá, login e senha, aquilo é o sistema, é o Saneduc. E você tem lá dentro do Saneduc, você tem os módulos que você contrata, o primeiro ano do ensino fundamental, o segundo ano do ensino fundamental, está lá o módulo do PAS também, do plano de socialização, e tal, está ali funcionando os projetos educacionais para você estar tocando com o teu filho, né? Aí nós temos o quê? E por que eu estou explicando isso também? Porque nós estamos falando de um plano de ação educacional para crianças autistas. Então, nós temos que saber a ferramenta que nós temos na mão, para saber como é que nós temos que usar essas ferramentas para a gente fazer um bom uso e dar um show, tá? Então, nós temos o método PAI, que é esta criança aqui, né, que é aquele livrinho, né, de 70 páginas, que tem o vídeo também, que você precisa, de verdade, entender que, de novo, né, isso aqui não é marketing, não, isso aqui realmente é estratégia pedagógica. A gente tem que pensar que nós temos que ensinar para o nosso filho a sabedoria, a inteligência e o conhecimento. E seguir um caminhozinho, que é aquele caminhozinho que o curso do Bruno ensina, né, como é que você busca o conteúdo, se você quiser um livro, material didático pronto, você pode comprar um livro de qualquer editora, você vai no plano de conteúdo, vê o conteúdo que você tem que ensinar para o teu filho, procura no livro lá o conteúdo daquela matéria, na página que vai estar. Pode ser que o conteúdo, no nosso plano de conteúdo, está lá no primeiro bimestre, e no material didático que tem na mão, o conteúdo está no segundo bimestre. Não tem problema, mas o conteúdo da quinta série tem que estar na quinta série de qualquer material didático, tá? Então, o método PAI ele é tático porque ele ensina o posicionamento da estratégia pedagógica para que a coisa realmente aconteça na parte operacional do jeito certo. Por isso que é tático, né? Então, quer dizer, o método PAI é tático, pois ele cumpre com os 3 objetivos da Constituição Federal, do artigo 205, que é o desenvolvimento da pessoa, o exercício da cidadania e qualificação para o trabalho, ou seja, eles dão, quer dizer, enquanto o Saneduc ensina a rotina, ele tem lá aula 1, aula 2, aula 3, aula 4, ele armazena, passa para a próxima aula, tem o relatório de progresso, aquela coisa toda, isso é operacional.
né? O método PAI, ele é tático por quê? Porque ele dá significado para cada conteúdo. Então, você tem que estudar raiz quadrada, né? Lá no operacional, raiz quadrada, como calcular raiz quadrada, que o pessoal faz na escola. A gramática, como estudar o verbo. Né? Quando uma matemática, 1 mais 1 é igual a 2. Né? Quer dizer, isso é o operacional, é o peão, né? Faz lá o serviço, não pergunta o que você está fazendo. Né? Você só trabalha aqui, não pergunta o que você faz, só tem que fazer, o cara crachá. Né? Então, não tem inteligência nem sabedoria no saber fazer. Então, qual que é o roteiro, né? Quer dizer, qual que é a rotina do pensamento? Qual que é a rotina do pensamento? De onde veio, para que serve e como é que faz? Então, existe uma rotina no pensamento tático, correto? E a estrutura do pensamento tático está aqui, correto? Então, ele vai dar o significado, e aí que é legal, porque a criança, eu percebo na minha própria casa, com os meus filhos, hoje nós vamos estudar tal coisa. As crianças já começam assim, para que eu tenho que estudar isso? Antes de saber para que nós temos que estudar, nós temos que saber de onde veio isso. Isso não veio do nada, isso veio de algum lugar. Isso aí não surgiu do nada, né? Alguém pensou nesse negócio. E aí nós vamos buscar a sabedoria, a origem daquele conhecimento que nós vamos aprender hoje, correto? Ou seja, está vendo como é que ele é tático? Ele te dá um significado para cada conteúdo, de onde veio, para que serve e, finalmente, como é que faz. Né? Enquanto a rotina do pensamento é saber a origem, né? A cidadania é saber a utilidade e a qualificação para o trabalho é saber fazer. Entendeu? De onde veio, para que serve e como é que faz. Então, quer dizer, isso dá um significado para cada aula. Por que eu estudo raiz quadrada? Por que eu estudo a matemática? Por que eu estudo o verbo? Então, quer dizer, isso que é legal, né? Por isso que é tático. E aí, finalmente, nós temos o quê? As missões do PAS, do Plano de Ação e Socialização, que eles são o verdadeiro projeto estratégico. Olha que coisa! A gente meio que, sem perceber os trancos e barrancos, no nosso planejamento de desenvolvimento do Instituto Maria, a gente sempre falava assim, a gente sabe que tem que fazer alguma coisa, mas não sabe como vai fazer. Mas, como eu digo, né, o Espírito Santo vai nos guiando, e hoje nós começamos com um projeto operacional, que é o Saneduc, nós evoluímos para o projeto tático, que é o método PAI, e agora nós finalizamos com o projeto estratégico. Por quê? Porque muitos pais e mães, inclusive nas minhas reuniões mensais com pai e mãe, a mãe falava assim, Ricardo, eu quero saber qual que é o objetivo de eu ensinar matemática para o meu filho agora na 5ª série. Qual que é o objetivo? Onde eu tenho que chegar na matemática? Quer dizer, olha o pensamento da mãe. Uma mãe que já tem um pensamento estratégico. Eu falei assim, nossa, olha que pergunta extraordinária. Eu fiquei tão preocupado em ensinar para que se aprende cada matéria, cada conteúdo, e a gente não sabe por que a gente estuda matemática na 5ª série. Eu não sei nem por que nós estamos na 5ª série. Por que a 5ª série é diferente da 4ª série? Por que a 6ª série é mais puxada que a 5ª série? Então, quer dizer, olha que legal, o plano de ação e socialização tem uma puxadinha ali, Dani? De paz. Então, quer dizer, o plano de ação é legal por quê? Porque ele já começa dando um significado para a etapa, para a série. Então, eu tenho 10 anos de idade. O que eu vou ser quando eu terminar daqui 6 meses na 5ª série? Você começou a 5ª série como Manaus Capitania, mas antes de ser Manaus Capitania, lá na 4ª série, você era um descobridor, e você terminou o ano sendo formado como um descobridor, e agora você vai ser uma Manaus Capitania. O que é uma Manaus Capitania? Esse é o propósito da minha 5ª série. E aí eu vou, durante essa 5ª série, durante 2 vezes por ano, eu vou passar por um ciclo de avaliação própria de mim, comigo mesmo, de mim com a família, de mim comigo com outros alunos no plano de socialização, para que eu possa terminar o ano, a 5ª série, com uma nova capitania pronta, para me transformar num pensador na 6ª série. E a mesma coisa acontece para que eu possa terminar o 6º ano, e terminar o 6º ano como um pensador, para que eu possa me preparar para me formar um escudeiro no 7º ano.
e assim por diante, de um escudeiro no oitavo ano, uma flecha no ano, para finalmente passar para o ensino médio, como radar, um guardião no segundo ano, e ser um soldado pronto para ir para o combate no terceiro ano colegial, né? E para prosperar e vencer nos combates da vida, correto? Então, quer dizer, dá um significado para cada série do ano, isso é estratégico, e dá também um significado para cada matéria. Quer dizer, por que eu estudo, onde que estudar português na quinta série vai desenvolver a pessoa em mim? Onde estudar português na quinta série vai desenvolver o cidadão em mim? Onde estudar português na quinta série, língua portuguesa, ou seja, todos os conteúdos da quinta série língua portuguesa, vai desenvolver a cidadania em mim. Ou seja, onde a língua portuguesa na quinta série vai desenvolver minha sabedoria, minha inteligência e meus conhecimentos acadêmicos, em todos os conteúdos. Essa é uma visão sistêmica que a criança vai ter ano a ano. Olha que legal, olha que extraordinário. Então é estratégico porque coloca o plano de ação, ele coloca a criança numa perspectiva dela ter uma visão completa da vida dela ao longo daquele ano. E aí no tático ela estuda o plano de ação, o método PAI, através do operacional que ela pratica pondo a mão na massa nas aulas do dia a dia. Entendeu? Então, quer dizer, eu estou colocando aqui para vocês, por quê? Porque nosso objetivo, né, como no Instituto Ave Maria, com o Sistema Ave Maria, com o método PAI e tudo mais, é prover para as crianças a educação básica, né? Ou seja, o ensino, a educação básica, que é a educação dos 4 aos 17 anos, dentro do padrão do ensino regular, para que as crianças realmente desenvolvam todas as suas potencialidades, a criança, a família também aprenda junto, e esse que é o nosso propósito aqui para a gente estar trabalhando. Isso serve para crianças sem diagnóstico clínico qualquer, correto? Ou para qualquer criança que tenha um diagnóstico clínico, como é o caso do autismo, ou dislexia, ou síndrome de Down, sei lá o que mais pode acontecer, que pode vir a acontecer. Então, por isso, nós estamos aqui hoje para conversar com vocês. O quê? Queremos, então, fazer uma grande obra com o PAT, né? Mas acho que, assim, o PAT é uma oportunidade da gente pegar, pelo menos é a minha sugestão, tá? Não estou fechando para outras sugestões, mas que a gente faça um trabalho de desenvolvimento da rotina educacional das crianças. O que nós temos que fazer é buscar aconselhamento entre as famílias que estão aqui, dizendo, eu estou aqui com o meu filho, ele tem 10 anos de idade, estou aqui ensinando tal matéria com ele, estou tendo dificuldade, bliriboró, você vai para lá passar o relatório dos problemas que você está tendo, correto? Aí o que acontece? Nós temos uma porção de gente aqui no grupo que tem experiência. Por quê? O seu filho tem 10 anos e o meu filho tem 15 anos. Só que o seu filho tem autismo e o meu também. Só que meu filho um dia teve 10 anos, então eu tive que, na raça, sozinho, me virar nos 30 e resolver o problema do meu filho de 10 anos, né? Agora, você teve a sorte que pode contar comigo, que já passei por essa experiência. Então, eu posso te aconselhar, eu posso te ajudar. Quando meu filho tinha 10 anos, eu peguei, procurei ajuda e fiz assim, 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 assado, né? Então, ou alguém que tem lá, que tem um insight, tem uma sabedoria, um conhecimento, uma esperteza, uma habilidade diferenciada, e tem uma criança com 7 anos, mas que fala, beleza, teu filho tem 10 anos, mas se eu fosse você, eu faria assim, 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 assado, né? Ou seja, nós temos que ter uma dinâmica muito aberta entre nós, né, pais e mães, de ousar, experimentar e conversar e trocar experiência. Porque é tentando o que a gente faz, né? Se a gente fizer um monte de besteira, a gente fizer 1000 besteiras e 0 coisa errada, a gente aprendeu 1000 jeitos de não fazer. Então, não desanime. Uma hora a gente faz uma coisa certa, aí a gente aprendeu 1000 jeitos de não fazer e um jeito que dá certo. Então, já melhorou bastante, né? Quer dizer, já está começando a acertar. Correto? Então, é esse o conselho que eu dou para a gente inaugurar essa nossa primeira reunião do PAT. E aí, pessoal, eu gostaria que vocês abrirem, sim, as câmeras e os microfones, na medida do possível, para falar, né? Dar suas sugestões, o que a gente pode estar fazendo, porque, assim,
a gente não pensou em nada muito específico sobre o PAT, aqui no Instituto Maria. Por quê? Porque, primeiro, que nós não somos especialistas no assunto. Segundo, se eu ficasse pensando numa fórmula pronta, eu ia demorar muito tempo para abrir para oportunidades que, talvez, com certeza, muito pai e mãe têm já alguma experiência para trazer para o grupo, correto? E terceiro, que a gente não quer tocar esse projeto sozinho, a gente quer tocar junto com vocês, entendeu? Então, quem poderia me ajudar aí com alguma colaboração? Quer falar? Pode falar. Boa noite, pessoal. Meu nome é Ivanete. Eu estou muito feliz por essa primeira reunião nossa. Esse grupo não é do Instituto Ave Maria. Esse grupo foi montado para as famílias interagirem. É um grupo de vocês. Há muito tempo, nas reuniões com os pais, reuniões da área pedagógica, a gente procura um líder para esse grupo, procura um psicólogo, uma clínica. A gente tem muitos pais que estão conosco. E até então as famílias ficam um pouco ocupadas, eu não sei explicar bem, e não surgiu essa iniciativa de ter esse líder. Então nós tomamos essa iniciativa, assim, estamos desafiando aqui as nossas agendas, que é bem cheia, mas trazer para vocês um canal de famílias que estão com o mesmo objetivo em mente, com os mesmos valores, certo? E um grupo que vocês podem se comunicar entre vocês podem marcar reunião entre vocês, né? Pode fazer ligação pelo grupo do WhatsApp, sim, cara, isso? Pode fazer uma chamada de vídeo, olha, pessoal, vamos conversar terça-feira, 17 horas. Exato. O grupo do WhatsApp, né, já está ensinando isso lá no PAT, lá no PAS, né, no Plano de Ação e Socialização. Você manda uma mensagem: oi, tudo bem, pessoal? Hoje, às 15 horas, eu vou fazer uma ligação no grupo para discutir tal assunto. Se alguém puder atender, a gente conversa. Você manda uma ligação no grupo, né? Vai tocar no telefone de todo mundo. Quem puder atender, entra na ligação. Quem não puder atender, não entra. E vocês conversam, entendeu? Se não aparecer ninguém, você remarca para o próximo dia, mas não desista, não desanime, não fique triste, né? Porque a vida é assim mesmo. Eu acabei de ensinar para vocês as curvas dos agregados, dos iniciantes, dos seguidores e tudo mais, e do processo de implantação, que é esse mesmo. Tá? Nós estamos revolucionando uma coisa grandiosa aqui com vocês, não só no Instituto Ave Maria, nos projetos do Instituto Ave Maria, mas também nesse projeto do PAT, correto? É uma coisa muito grande, muito linda, muito maravilhosa, tá? Então, quer dizer, por mais que a gente sofra, tenha nossos trancos e barrancos, quem está com a gente há mais tempo que o Instituto Ave Maria conhece bem a nossa história, né? O que nos mantém vivos e atentos e motivados é o fato de que, de algum jeito, a gente está ajudando alguma coisa para alguém, entendeu? Se não fosse por isso, a gente não já teria cansado, né? Certo? Então, é isso aí. André, eu vi que você está sem microfone. Tenta mandar o link para outro WhatsApp, para atender com outro telefone. De repente, funciona o microfone no celular, tá bom? Manda o link do Meet e aí para outro número que você tiver na tua casa, né, do marido, do filho, de alguém. E aí tenta acessar o link por lá, tá bom? Daí você consegue falar. Alguém quer mais falar? Terminou? Boa noite. Tudo bem, Kiana? Bom, minha questão mais é com a adaptação de conteúdos, né? Na escola, ele tem livro, e a gente acaba precisando adaptar esse material de uma forma mais simples, né? Na verdade, a escola ela retira vários conteúdos e dá prioridade para alguns, né? E no sistema, por exemplo, inglês. Ele não estuda inglês ainda. Né? Ele tem 10 anos, não tem inglês. É instituição pública, né? Não tem inglês, a partir do 6º ano só. Então, assim, eu não tenho, por exemplo, não conheço cursinhos, aqui em Aracaju não tem cursinhos que adaptem material para autistas, não tem. Aí, às vezes, online oferecem, né, alguma coisa, mas não é adaptado também, então não tem apostila adaptada. E se alguém conhecer algum professor de inglês que trabalhe com esse público e que consiga, porque você tem que dominar a língua inglesa, né? E como eu não domino... Eu tenho um canal que eu gosto muito. A primeira coisa é o aplicativo, né? Tem aplicativo de... sim, caro também. Como é que chama? Tem essa luz aqui?
o Duolingo da vida, né? Certo? Que é bem legal, embora já tenha até ideologia, já tenha, né, coisa dentro do Duolingo também, infelizmente, né? Não sei porque o povo põe progressismo no negócio, né? Mas é interessante, né? E tem um canal que eu gosto muito que chama Hello English Lovers, né? É uma mulher que ela ensina inglês cantando, né? Ela põe a letra da música, né? Explica a música e tal, e canta a música. Então é muito legal, porque é um jeito lúdico de aprender inglês cantando, né? Certo? Só que tem que ter o tempo, né? Mas eu gosto bastante. Mas se alguém mais vai falar aí, a Tamires levantou a mão. Pode falar, você consegue falar? Tamires, pode falar. Opa, estava aqui abrindo minha câmera, porque eu não costumo usar o Meet pelo celular, estava apanhando um pouco aqui. Mas eu levantei a mão exatamente para falar do inglês. Eu sou professora de inglês há 12 anos. E eu tenho um canal no YouTube onde eu ensino exatamente do zero, assim. As minhas filhas, elas estudam pelo meu material. E eu ensino desde os pronomes, you, he, it, e os verbos. Olha, verbo é tudo que a gente faz, comer, falar, cantar. Então a gente junta, I work, eu trabalho. Como é que fala todos os dias? Every day, I work every day. E vou ensinando a montar as frases do zerinho. Eu vou deixar aqui no chat o playlist de 7 aulas, do zerinho, assim. Como é que faz presente, passado? Não deixa no chat, não. Põe no grupo. O grupo é aberto para vocês conversar. Sim, vou deixar no chat, vai perder. Na hora que acabar aqui, vai sumir. Tá bom? Então, é tão facinho que até as minhas crianças, elas pegam, elas assistem, elas revisitam essa aula de vez em quando. Então, eu tenho gêmeas, né? E por mais que uma seja um pouquinho mais... A Agatha precisa de mais repetição, sabe? A Melissa, eu falo para ela, ela já pega num segundo. E por mais que a Agatha ela ainda tenha essa dificuldade de associar as coisas, ela consegue pegar, de tanto ficar repetindo, sabe? Essa ideia de assistir uma aula mais de uma vez ajuda bastante. Porque tem alunos que são assim, né? Tem alunos que são Melissa, pega assim num pulo, e tem alunos que são Agatha. Eu sempre fui uma aluna Agatha, né? Que precisa ver várias vezes a mesma coisa até lembrar daquilo, né? Agatha ao quadrado. No inglês. Então, cada pessoa é um universo, né? Cada pessoa é um universo, não tem como a gente medir todos os alunos na mesma régua, né? Porque uns precisam de mais figuras, imagens, o outro, se pegar um texto e ler, já consegue associar, né? Então a gente tem que entender que o universo que o nosso filho é, por mais que sejam gêmeas, criadas do mesmo jeito, mesma comida, mesmo tudo, mesmo ensinamento em casa, eu vejo que cada uma tem a sua habilidade, né? Legal, tá vendo que legal? Já tá dando angu nesse caroço aqui, né? Tamires, coloca no grupo, tá? Vocês, né, sem medo de ser feliz. Oi? Sem medo de ser feliz, coloca os links lá. Falando sobre inglês e tal, assiste esse aqui. Se quiser conversar comigo no particular, eu tô aqui. Se quiser marcar um dia, marca aí que a gente faz uma reunião aqui no Meet desse jeito. Aí todo mundo liga lá. É isso aí, eu quero que vocês troquem experiências, tá? E aí, se convocar a reunião no grupo, a gente vai tentar participar também, para estar ali junto, entendeu? Então, é isso aí. Precisa, né, começar a fazer alguma coisa, trocar experiência, e começa agora, né? Você está trabalhando com a educação do seu filho e teve uma dúvida, resmunga no grupo, né? Porque se ninguém pedir nada, ninguém vai oferecer nada, tá vendo? Se a Kiane não falasse que está cobrando inglês, a Tamires não ia poder apresentar, né, uma experiência para compartilhar, correto? Então, alguém tem que reclamar para alguém, né, vir com pano quente para tentar ajudar, tá bom? Então, é isso mesmo, muito bom. Mais alguém vai falar alguma coisa? Mais uma coisa, Kiane, você gostaria de estar colocando? Não, eu queria saber se tem mais alguém aí que tem algum filho autista, que tenha nível 2 de suporte, ou 3, que tenha mais dificuldades. Porque autista nível 1, geralmente, ele consegue ler, né? Claro que tem as questões dele, mas ele consegue, porque o meu, ele tem bastante dificuldade, né? Dificuldade na leitura, matemática, e várias outras coisas, né? Inclusive, até o material dele na letra bastão, né?
Mas ele entende, sim, a cursiva. Agora, ele não consegue fazer a cursiva, porque ele não tem coordenação ainda, está desenvolvendo coordenação motora fina. Qual que é a idade? Ele tem 10 anos. Ele 10 tem anos. atrasos, né? Ele é uma criança autista com bastante dificuldade. Não é à toa que o Estado liberou para eles 2 apoios. O apoio 1 e 2, que chamam de acompanhante especializado, e o apoio 1, que é para ajuda em o banheiro, lanche, que ele faz, mas ele esquece. Ele fica ali. Entra no banheiro e não sai. Não? Então, precisa de uma pessoa para lembrar ali, já terminou, é assim, sabe? Ele tem bastante dificuldade. E quando eu procurei as plataformas, né, de algumas plataformas, e de fato eles não conhecem, né, sobre que nem o autista é igual ao outro. Não tem autistas iguais, parecidos. Não, Todos, ninguém é igual a ninguém, né? Em lugar nenhum, né? apesar dos níveis de suporte, todos são diferentes, né? Se você, na escola dele tem 4 autistas na sala dele, todos, nível de suporte 1, os 3, só ele que é 2. E eles são totalmente diferentes. Eles não precisam de auxílio, para outras coisas sim, mas eles não precisam. O meu precisa desses 2 suportes. Então, eu que estou na escola no momento, acompanhando ele, porque eles demoram muito a enviar o acompanhante, e eu entrei. Eu entro, tenho autorização para entrar na sala de aula, e eu faço essa adaptação dele toda no caderno, né? Inclusive, a gente ensina o pessoal lá também, apesar de que tem gente especializada para isso, né? No atendimento educacional especializado, os professores ajudam muito, só que tudo para ele é assim, rotina. História social, tem que dar previsibilidade também para ele, que está terminando as atividades, se eu for usar a plataforma de vocês, eu vou ter que fazer tudo isso. Então, é mais coisa, sabe? Que eu tenho que oferecer. Além do que eu tenho que passar para vocês, eu tenho que estruturar outras coisas para ele, né? Mostrar, usar a comunicação dele, é bem mais complexo. Eu estou sentindo dificuldades no passo também por causa disso. Talvez eu entre em contato com vocês, com a Juliana, né? Para conversar sobre essa questão, né? Porque ele não vai seguir tudo, né? Como uma proposta de vocês. Geralmente eu tenho que modificar algumas coisas ele vai fazer, outras ele não vai, né? No caso dos links que vocês mandam de conteúdo, eu tenho que pegar outra coisa, né? Até disse para ela que eu usei um gibi para poder apresentar para ele sobre a ANAU, né? Falar sobre também aqui a gente tem uma caravela aqui em casa, né? Para ver Eu se vi, faz a foto que você em mandou, forma acho. de teatro, que é a sugestão do livro, para fazer um teatro com ele, para tentar ver se ele compreende, né? Porque eu não posso dizer que ele não compreende, que não tem isso, os médicos falam que ele tem um cognitivo preservado, só que ele precisa de adaptação. Se o livro, o vídeo, não ajuda, não consigo tirar dele uma informação, você está entendendo ou não, eu tenho que partir para outras opções, né? Uma música, um desenho, né? É assim que funciona. Ele é bem... Não tenho como dizer que o Guilherme vai fazer isso, como a maioria das pessoas faz, né? Uma atividade, vai escrever um relatório, né? Ele não vai fazer. Geralmente, na escola, sou eu que copio, tento transcrever, tento traduzir o que o professor fala, escreve a aula dele, para que ele possa entender. Geralmente, ele não entende por causa do barulho das outras crianças, né? Que é muito barulho, ele tem hipersensibilidade auditiva. Está sendo bem complicado a escola, né? Que é uma escola bem... Eu saí da rede privada, que não querem oferecer um acompanhante, então ele ficava isolado, né? Ele não é à toa que ele não socializa muito, ele não quer. Ele não faz questão de socializar por causa do barulho, que as crianças empurram. Ele não se importa muito, não. Eu que estou fazendo isso lá no colégio, mas é difícil, geralmente com crianças atípicas. Por isso que o André colocou aqui uma coisa que é um fato, né? Quer dizer, acho que o Sistema Ave Maria vai ser muito positivo nesse sentido, né? Porque você consegue realmente ritmo, customizar e tal, né? E com o tempo você pode poder avaliar se você se concentra só no método pai, no Sistema Ave Maria e nessas atividades que a gente está sugerindo, que estão dentro do currículo, né? E, quer dizer, porque acaba sendo uma jornada dupla, né? Na escola, as atividades da escola e tal, vai, leva na escola, espera lá na escola, faz em casa,
E com ele só em casa, você pode consigo- sair, você pode ir nos lugares, né? Pode... Queria muito, né, poder tirar ele da escola, mas aqui é um pouco complicado, né, porque ele está na rede pública, e no outro ano, se eles não oferecerem esse acompanhante, que já enviaram, passam por uma avaliação com os psicopedagogos da rede deles, né, eles já mandaram um parecer, dizendo que vão oferecer, mas se não oferecerem no outro ano, aí tem que procurar o Ministério Público, que geralmente o Ministério Público aqui ajuda muito, mas é bem complicado. A rede privada não quer aceitar autistas aqui na sala de aula, eles aceitam o autista nível 1 de suporte, porque é uma pessoa que não precisa de acompanhante, mas o nível 2 e 3 eles não querem aceitar, são essas pessoas que estão em casa. Meu filho está estudando porque eu estou lá, né? Eu estou lá. Senão, ele não estaria estudando. Estaria aqui em casa e ficam, sabe? Eu não sei nem como eles conseguem ser aprovados, porque eles não estão na sala de aula. É bem complicada a situação aqui. Mas acho que é geral, né? Que não é geral. Mas vamos lá, Carlos, fala aí, deixa o Carlos falar um pouquinho, de repente tem alguma dica para nós aqui. Olá, boa noite a todos. Boa noite. Bom, só para a Kiane se sentir um pouco menos, vamos dizer assim, não se sentir totalmente rejeitada, a minha filha é suporte nível 1 e ela saiu de 2 escolas particulares que eram aquelas que abraçam o autista, que são inclusivistas, que têm todo o processo para poder fazer o acolhimento e tudo mais. Por que ela saiu das 2 escolas? Porque isso é na hora que eles vendem a matrícula. Depois, no dia a dia, quando a gente precisa de um parecer da escola, de um posicionamento mais direcionado, eles se omitem, tá? Então, a rede pública e a rede privada, nesse ponto, eu não vejo muita diferença, tá? Porque aqui perto de nós também tem escola que deveria ter o suporte para os autistas e eles não têm. Eu tenho alguns amigos que trabalham como professores na rede pública, precisariam desse técnico dentro de sala de aula e esse técnico não aparece, porque tanto o Estado quanto a Prefeitura, quanto o município, eles não liberam esse tipo de auxílio, tá? Então, a gente optou pelo Santa Maria, pelo Ave Maria, justamente por isso, porque a gente precisava trazer a Lara para dentro de um contexto para dentro de um ambiente onde que a gente conseguia segurar ela, porque minha filha, além do autismo, ela tem TDAH. Então, ela tem um nível, e ela tem uma característica que é diferente dos autistas, ela fala pelos cotovelos. Ela interage, ela conversa, sabe? Ela não dá a impressão de ser autista. E nesse ponto, as pessoas tratam ela na normalidade. E ela, sendo neurotípica, sempre tem esse tipo de... Ela se sente rejeitada. E quando ela vai procurar o auxílio nunca aparece. Então, o que nós fizemos? Nós tiramos ela dessa escola particular e trouxemos ela para dentro de casa e estamos usando o Ave Maria para tentar doutrinar ela desse jeito. Para tentar ensinar ela e tentar colocar dentro do jeito. Eu vou dizer para você que não é fácil. Por quê? Porque ela tem crise em cima de crise. Os exercícios que a gente precisa aplicar com ela tem que ser no tempo dela. Para você ter uma ideia, ela está fazendo o 6º mês agora, né? O 6º período. E eu não consegui passar ainda da 2ª semana de aula com ela, porque ela não consegue fixar a atenção e ela não consegue fazer os exercícios como precisa. E uma das coisas que me ajudou muito, que talvez te ajude, é o seguinte: eu estou usando o Gemini, né, que é o chat GPT do Google. Eu sou técnico, eu sou engenheiro de sistemas, então eu transito muito bem nessa área de tecnologia, né? Então é minha zona de conforto. E eu estava fazendo um comparativo entre o chat GPT e o Gemini, né, como o pessoal fala, o Gemini, e o Gemini ele me traz um contexto que o chat GPT não trouxe. Eu crio o contexto da aula de maneira lúdica, como se fosse uma história, como se fosse uma aventura. Então eu vou colocando tipos de aventura, tipos de história para isso, para poder fixar a atenção dela. E nessa fixação de atenção, o que ela faz? Eu consigo, por exemplo, ela é louca pelo Naruto, né? E aí o que eu faço? Eu jogo dentro do Gemini umas configurações para que ele me traga a matéria baseado, por exemplo, assim, numa aventura do Naruto. E aí, nessa história toda, eu vou conseguindo fixar o conteúdo, a atenção dela durante a aula. Eu só não descobri ainda como fazer os exercícios dessa forma. Mas a parte da matéria, a parte lúdica, ficou muito mais fácil para ela absorver.
E uma coisa que eu tenho feito é o seguinte: como são 2, 3, até 4 aulas sobre o mesmo conteúdo, né? O que eu faço? Eu gero como se fosse capítulos daquela história. Então, assim, por exemplo, a gente está agora numa fase que é citoplasma membrana e citoplasma, né? Na parte de ciência. E aí o que eu faço? Eu gero uma história, uma aventura, né? Aí o Gemini já começa assim: ai, aventureiro, vamos desvendar sobre os olhos do microscópio. Então ele vai trazendo de um jeito o contexto que fica mais fácil para ele, que fica menos maçante. Nesse contexto eu consigo prender a atenção dela. Mas mesmo assim, as 4 aulas por dia é impossível de conseguir fazer. Então o que a gente tem feito? A gente tem alternado aulas difíceis com aulas mais ou menos fáceis, né? Não que seja fácil, né? Mas que sejam menos maçantes, para poder prender a atenção dela. Agora, a única coisa que eu estou precisando desenvolver e tentar criar é uma forma de criar os exercícios de maneira lúdica. Porque os exercícios não tem jeito, né, cara? É assim, é pergunta, você tem que dar resposta. Para poder fazer uma avaliação dela, ou bolar um outro jeito de fazer uma avaliação que a gente consiga fazer a coleta do aprendizado dela de fato, para a gente poder documentar isso. Infelizmente, para a rede pública, você tem que documentar que ela está aprendendo. Ou seja, se fizer uma pergunta para ela, ela tem que responder, né? E dentro desse contexto, a única coisa que está faltando agora é essa parte da gente fazer ela desenvolver um pouco mais na parte dos exercícios. Mas eu acho que essa maneira lúdica fica bem legal. Inclusive, eu descobri lá no Gemini que você pode criar perfis dentro dele para você configurar ele para te trazer o retorno como você quer. E eu fiz um programinha para formatar ele. Então, o que eu faço? Eu entro lá no Gemini, jogo esse programa lá dentro, e quando eu jogo esse programa lá dentro, ele vai me fazendo as perguntas que eu preciso para poder formatar a pesquisa, qual o estilo de história, tal e tudo mais, qual a matéria, qual o tema da matéria. E aí ele vai fazendo as perguntas e no final ele cospe aquele resultado que eu estou querendo. E aí, em cima disso, depois eu coleto aquilo, vou jogando no Gemini de novo, ó, agora completa essa informação, você já me passou isso, completa essa informação com outra história, e aí eu vou fazendo os capítulos baseados em aventura. Foi o jeito que eu consegui fazer, aprender a atenção dela na aula. E mesmo assim ainda, são crises de meltdown em cima de crise. A gente tem porque quando passa muito do período que ela está disposta a estudar, aí entra resistência, entra tudo que precisa. E a gente, sempre com muito jeito, né, com muito tato, a gente está sempre tentando trazer isso com ela, mas tem hora que não acontece, a gente não consegue. Então, tem dia que a gente não consegue fazer nada com ela, porque ela tem crise assim, de 2 horas a 3 horas, quando ela está muito estressada. Então, dentro desse período, dessa forma, pelo menos, a gente está conseguindo manter ela mais dentro dos estudos. Não consigo manter o que eu gostaria, de fazer 4 aulas por dia do jeito que a gente faz, do jeito que deveria ser, né? Mas a gente está fazendo aquilo que a gente consegue, né? Tanto que o dia que eu gero as aulas, né? E a minha esposa fica aplicando com ela. Então a gente alterna isso daí. Então, hora, como eu gero todas as aulas, tem hora como a minha esposa está trabalhando, eu vou com ela, e aí tem que sentar do lado, e faz ler, acompanha, e vai escrevendo. E tem surtido efeito, né? E aí agora eu vou jogar pro grupo, né? Para ajudar a bolar um jeito da gente fazer uns exercícios que traga a atenção dela. Porque, infelizmente, ainda essas inteligências artificiais, elas não estão gerando as imagens, né? Porque se eu jogasse um storyboard lá, por exemplo, me gera uns exercícios, tipo, revista em quadrinho, com esse contexto, e ele me trouxesse, isso seria perfeito. Que é aquilo que a Kiane estava comentando, né? E aí, dentro dessa história, se a gente conseguisse gerar dessa forma, tudo bem, mas ainda não gera, né? Ainda está muito cru essa informação. Então, vamos ver se alguém tem alguma ideia aí para a gente poder bolar uns exercícios, alguma forma da gente fazer a coleta daquilo que eles estão aprendendo de um jeito mais tranquilo, que não seja esse jeito do ter que responder pergunta como se fosse prova de verdade. Mas, Carlos, ela, por exemplo, uma atividade que o exercício seja de marcar X, por exemplo, ela não já tentou, assim, bem mais simples, assim como esse? Ó, meu filho ele gosta, por exemplo, de marcar.
Você dá a opção para ela, ela vai marcar, em vez de escrever. Isso aqui é pontos cardeais, não sei se dá para ver, que eu sou péssima. Tá. Dá, né? O que eu tenho para ela são Se assim, tiver o personagem, porque eu já usei na alfabetização do meu filho também o foco dele, né? E ele também tinha crise na época da pandemia, que ele não foi para a escola, né? Ele não foi, ficou em casa. Então eu tive que alfabetizar, porque eu vi que ele não sabia nada, né? Não sabia, não ia fazer nem a letra A. E aí eu usei o método fônico, fui pesquisar ainda o método, fiz o método fônico e usei, que na época ele gostava da galinha pintadinha, então o material dele todo, a minha filha que fez aqui em casa, todo o material assim, folha, todo da galinha pintadinha, assim, uma imagem aqui, outra aqui, sabe? Ficou muito, para ele foi bom, né? Porque senão ele não ia aprender a ler, né, a escrever. Esse aqui é muito simples, ó. Então, para Quarto ano. como ela já está letrada, então para ela o que tem? É pergunta de verdadeiro ou falso, assinale o Sim. sim, complete a frase. Complete a Então, frase. quando chega nesse nível, ela fica estressada. E uma coisa que eu preciso comentar, o Gemini, ele ainda tem uma característica que é o seguinte, se você botar o texto, ele lê o texto para você. Ele fala o texto. Então, tem uma outra ferramenta, no caso do seu filho, que possa te ajudar, já que ele é auditivo, ele consegue ouvir e seguir alguns comandos, talvez ele te ajude nesse ponto. Uhum. Ele gera o texto, depois que ele gerar o texto, fala, leia para mim. Aí ele vai lendo, vai acompanhando, e ele usa umas vozes bem legal, como se fosse de animação mesmo. Talvez seja uma solução. E a minha filha já tinha dado esse conselho para mim, fazer isso. Eu não. Tá bom, eu vou falar até com ela aqui, me ajudar nisso aqui também. Quem sabe ele se interessa mais, né? Mas ele gosta de estudar, sabe? Ele gosta, o Guilherme. Ele aprendeu aqui em casa mesmo, porque é escola. Mas ele senta. Eu primeiro fiz o treino de habilidade de sentar, de olhar, né? Fazer rastreio visual, que ele não fazia, ficava muito disperso. Então, hoje em dia, ele gosta. Se eu ficar 3 horas aqui, ele fica 4 horas no colégio. Eu aqui não aguento, eu quero ir embora, né? Eu que quero ir embora, não aguento aquilo ali. São 25 alunos e muito barulho, muito quente também, que aqui é quente, né? Então, eu que não aguento ir. Mas ele aguenta, ele quer, ele pede para ir, ele faz aqui também. A gente tem uma rotina aqui. Eu acostumei, mas foi bem difícil. Tinha muitas crises também. Mas hoje em dia já passou, né? Pode ser que volte novamente, mas já passou mais as crises dele. Ele fica chateado lá, na escola. Com o barulho, né? A professora está falando muito alto, que o professor é assim, pega o apagador, bate na mesa, né? Para os meninos fazendo silêncio. Ou então, menino, para. Vou te levar para a coordenação, para a diretoria. Então, aquilo começa a deixar ele um pouco estressado, sabe? Aí tem que sair da sala, é assim. Ele faz uma atividade, depois vai brincar, que é jogar balão ou bola. E faz uma atividade, conclui e vai brincar. Aí e vai colocando isso aqui. Aí, ó, quando são 10 bolinhas de basquete. Acho que aí vai terminando, já tá sabendo, ó, já tá acabando. Só faltam 4 atividades, que dá nem concluir ainda, ó, o dia todo, é o dia todo isso aqui em casa. Aí eu faço isso, porque senão ele não sabe. Não, o negócio é você montar uma escolinha de ajuda, de reforço escolar, de ajuda para crianças com autismo. Tá vendo? Ainda vai ganhar dinheiro com esse problema ainda, né? Ainda vai conseguir, vai na prefeitura e fala assim, como é que eu faço aqui para ser uma instituição credenciada, parceira da prefeitura? Vai ser uma grande inovação aí. Vamos conversar, que a gente puder te ajudar e aprender junto. Quem sabe a gente expande essa ideia aí, né? Usando toda essa experiência de vocês, mais a nossa aqui, Método Python, Eduque e o plano de ação. E aí, com essa experiência toda, o Carlos, o Gemini, eu não sou o nerd aqui do Instituto Amaria, né? Eu tenho meus nerds assessores aqui, né? O Gemini também ele tem que colocar um prompt lá para definir um perfil, igual no ChatGPT, mesmo esquema. O que eles têm agora, eles criaram um chamado Gem, de gemas. Então, você cria algumas gemas dentro do ChatGPT, do Gemini, onde você configura um perfil. Então, aquilo que você pode usar para configurar lá o perfil do ChatGPT, você usa dentro dessa gema, dentro do Gemini. Entendeu? E você, no ChatGPT, que a gente até fez um cursinho de como montar as aulas no método Python pelo chat, né? A gente
e viu que tem que pagar lá o tal dos $20 por mês lá para poder ter o acesso ilimitado, assim, né? Esse acesso mais full. E no Gemini também tem essa situação? Essa versão que você está falando de pagar os $20 por mês é a versão 4.0. O que acontece? É a versão mais completa, que é onde tem os cross das várias inteligências artificiais que já estão disponíveis dentro da plataforma dele, né? O 3.5 que está lá, ele é limitado. Só que ele é limitado em algum contexto, ou seja, ele não traz as informações mais atualizadas. Ele vai trabalhando mais com o banco de memória dele. E ele tem algumas limitações de retorno. Do Gemini, eu, como sou desenvolvedor, eu preciso dele. Então, eu comprei uma licença dele, só que eu pago, acho que R$ 90 por mês para poder fazer o consumo dele. Mas a versão free dele também, se você usar o mesmo programinha e entrar, ele não tem limite de devolução, que é o problema do ChatGPT. O ChatGPT ele te devolve lá na versão 4.0 uma determinada quantidade de informações. No Gemini, ele não tem essa limitação. Então, se você fizer essa mesma pesquisa 60 vezes no dia, ele vai te trazer o conteúdo 60 vezes por dia. Legal. A única... pode falar. A sua filha é a Lara, né? Cara, Tá. Porque eu identifiquei o teu cadastro aqui, porque vou falar isso com o nosso nerd aqui de plantão, o cara que cuida disso, o Bruno, né? E pedir para ele examinar, de repente a gente refaz um cursinho daquele pelo Gemini, já que você está falando que ele tem um performance melhor na versão gratuita, né? E a gente também vai experimentar a versão paga para poder, né, também fazer um cursinho daquele, mais na versão Gemini, né? Porque as famílias também têm essa outra ferramenta, essa outra alternativa. E é até bom que ele faça uma segunda versão do curso, porque a segunda sempre fica melhor que a primeira, né? Então. E eu já te indico quem é o curso, é uma tal de Alura, que é um curso online. Alura? Alura. Eu recebi, como eu sou Microsoft Partner, minha empresa Microsoft Partner, eu ganhei o curso do Gemini por concorrência. Eu tinha feito do ChatGPT, e eu tive que aprender por conta das nuvens da Microsoft. E aí, quando eles viram que eu tinha feito o curso do ChatGPT, eu ganhei o do Gemini. Mas é um cursinho assim, só para atualização. O que tem um, tem o outro. O que muda é a forma de dizer. Um chama de configuração, o outro chama de gema. É o que muda. E aí, quando você passa os prompts que você faz, por exemplo, eu criei um programinha que ele vai fazendo as perguntas para você, linha a linha, do que você precisa. E aí, nisso, você vai respondendo, vai passando os temas e vai configurando a sua pesquisa. Quando ele chega no final da pesquisa, ele costa a informação, traz os links da videoaula e, no final, ainda ele já me gera as questões. Ficou legal o formato de trabalhar com ele. E a parte boa do Gemini é que ele não te limita. Como o Google não tem ele tem por contexto não limitar as informações, então ele não te limita, que é o caso do ChatGPT, que ele tenta te forçar a migrar para a versão 4.0, que é essa de $20 por mês. Eu estou me dando, por enquanto, estou bastante. Está me ajudando bem. Legal. Bom, se você conseguir colocar no grupo, André, para que está curiosa e conhecer e tal, né, se puder disponibilizar no grupo alguma dica, algum caminho, mas eu vou aproveitar vou abusar da minha amizade e se o Bruno precisar, eu pedir para ele te mandar um zap aí, daí vocês tentam conversar para dar uma dica para ele, tá bom? Aqui a gente pega essa dica e estrutura pedagogicamente para todo mundo. Eu vou mostrar, eu vou gravar um videozinho de como que eu uso esse programinha de configuração que eu fiz, né? E posto lá no grupo, para eles poderem ver. E aí eu coloco também a minha receitinha de configuração que tem lá, e aí cada um faz a sua, né? Você só muda os dados variáveis, ele põe onde tem que mudar os dados, né? É assim, né? Você tem uma receitinha, mas tem os dados variáveis que você coloca. Legal. Uhum. Tá vendo? Só dicas boas aí, ó. Só essa pequena, com essas pouquinhas coisas que a gente aprendeu aqui, já valeu a pena o início do grupo, né? Mais alguém? Uma coisa que eu faria nesse grupo é de alguém que fosse da área pedagógica para poder direcionar a gente no conteúdo. Porque, assim, eu sou de tecnologia. Para saber se o conteúdo está de acordo com... Eu tenho mais ou menos uma visão do que eu quero, né? Mas seria legal se tivesse alguém para poder a gente moderar as informações que vêm de acordo com o material que a gente obtém. Porque eu consigo extrair as informações, configurar tudo bonitinho e tal, mas será que é isso mesmo que eu estou precisando trazer para minha filha?
Então, o que a gente pensa assim, né? Todo o projeto, né? Então aí, por exemplo, a Tamires, que é professora de inglês, né? E professora de inglês que sabe lidar com a situação da criança com autismo, né? Então, quer dizer, a gente sempre começa aqui no Instituto Amarim, nós temos uma visão muito participativa de tudo, sabe? O nosso sonho é que todo mundo faça, né? Alguma coisa a gente tenta, né? A coisa pegando um caminho, dando uma visibilidade, ou de repente alguém que já vem com um projeto que funciona, que dá certo, por que não a gente pegar, tentar customizar e monetizar esse trabalho, essa especialidade, essa competência dedicada, especializada em alguma coisa que as famílias precisam, né? Certo? Então, a gente está aberto para parcerias, para tudo. Então, se tiver alguma mãe, a própria Tamires como professora, alguém, um pai que é especialista no assunto, vamos trabalhando, vamos, né, começando a se conhecer, que assim começa mesmo, de repente, tá alguma coisa boa, né? A gente aqui, ganhar dinheiro para a gente é a última coisa que a gente pensa. A gente precisa muito dinheiro, claro, né? Certo? Não que a gente não respeite o dinheiro, a prosperidade financeira, né? Que eu digo, né? Eu preciso que os filhos de todos os alunos, de todas as famílias aqui, prosperem, porque a gente precisa dessas crianças, quando adultas, ocupando as posições de liderança no mundo para consertar esse mundo bagunçado aí, né? Só tem gente ruim nos lugares estratégicos, não é verdade, né? Certo? No Ministério Público, no Conselho Tutelar, na Justiça, né, nos frigoríficos, nas construtoras, nas grandes empreiteiras, só tem nego ruim, né? Só ser humano que não é humano, né? Certo? Então, a gente precisa, né, que os filhos do Instituto Maria sejam os próximos donos dos cargos e do poder, né? Mas isso é consequência de um trabalho que se inicia, né? Então estamos aí juntando forças, aprendendo com vocês, né? Sem vaidade, sem ego, né? A gente não tem medo de falar, não sei, estou aprendendo. Isso é o comportamento do competente, como eu já falei para vocês lá desde o começo, né? Competente é aquele que, quanto mais sabe que nada sabe, né? Quanto mais aprende, mais quer aprender, porque tem que descobrir, né, aprofundar na coisa, e sempre há uma oportunidade de fazer alguma coisa boa quando você toma uma iniciativa. Então, estamos aqui para isso. É o objetivo desse grupo. Começamos hoje, né? Mais alguém gostaria de dar uma colaboração? Quero já, desde já, agradecer a André, que está participando bem com os dedinhos, né? Trazendo o microfone, né? O Carlos, a Kiane e a Tayane, que já deram umas contribuições. Mas alguém poderia apresentar o problema que tem, os problemas que está enfrentando, a dificuldade que tem? Apresenta a dificuldade aí, porque com a dificuldade da Kiane aqui, já apareceu 2 caras que vieram com band-aid aqui para ajudar a resolver o problema, né? Pode? Mas espera aí, deixa eu ver se alguém vai falar alguma coisa. Alguém mais poderia falar alguma coisa? Dar algum testemunho de alguma dificuldade? Como é que superou a dificuldade? De alguma expectativa? Né? Eu tenho expectativa disso, eu preciso de ajuda naquilo, eu preciso de não sei o quê, eu resolvi o problema de tal jeito. Fala aí, Rafael. Então, meu filho Jorge, ele tá... Não, meu filho Jorge está com 10 anos já. Eu acho que a dificuldade que ele tem também é a questão de aprendizado. É o mesmo que já foi relatado já anteriormente já. A gente tirou ele de 2 escolas particulares justamente por conta disso, porque nas crises ninguém segurava ele, né? Então ele chegou até a machucar feio já 2 vezes. E quando a gente encontrou vocês aqui na internet, foi até uma indicação de uma pessoa que queria colocar também, mas depois ficou com medo, voltou atrás, deixou, mãe de autista também, e acabou deixando na escola convencional, mas a gente seguiu em frente e foi para cima, para poder ajudar, que hoje está bem melhor a questão do aprendizado. Uma coisa que a gente pega muito é a questão do aprendizado, né? Então, a gente tem aquela perspectiva, apesar dele estar no nível 2 para já, ainda tem o TDAH também, que pega bastante também. Então, a gente enxerga que ele não vai seguir uma carreira convencional, né? Então, a gente corre atrás, rechear aquela que não tem interesse. Então, a gente sabe que o português, a matemática, para ele poder se desenvolver bem no dia a dia, é uma coisa que a gente vai correr atrás e vai continuar fazendo. Mas a questão de química, história, então, a gente está correndo para poder retirar esse currículo normal dele, né?
e ele vai partir para outras disciplinas, igual música, que ele faz, ele tem uma facilidade grande com música, arte também, pintura, essas coisas, ele pinta quadro também, então tem uma certa facilidade com isso. E eu acho que esse é um ponto positivo, que eu acho que vocês começando esse trabalho agora, eu acho até legal divulgar isso, né? Porque a gente sabe que os autistas não são iguais, cada um tem sua dificuldade, a gente entende a dificuldade do Jorge, no caso, daquilo que ele não tenha. Primeiro, ele não tem interesse, e a gente vê que se a gente bater em cima disso, é uma coisa que vai acabar frustrando ele profissionalmente, né? E então a gente continua trabalhando com ele em cima disso. Uma coisa que ele tem muita facilidade, ele pega o Corel, que é edição de imagem, e faz as atividades que a gente faz escolares, ele acaba fazendo dentro do Corel com desenhos, com frases, e ele mesmo vai montando isso. Então são coisas que a gente está tentando desenvolver, essas habilidades nele, que a gente enxerga que nem sempre uma engenharia, uma medicina, uma odontologia são as profissões que vão agregar uma felicidade à pessoa, né? Então, a gente corre atrás daquilo que ele gosta, e eu acho que sim, é um ponto aí que todo mundo tem que parar para pensar uma hora. Será que desenvolver toda a carreira acadêmica é aquilo que vai trazer felicidade para ele? Entendeu? Para os nossos filhos, na verdade? Então, eu acho que isso é um ponto aí que a gente tem que analisar e tem que correr, porque é lei, né? É o que eles têm por direito, seguir aquilo que eles têm capacidade de fazer. No nosso plano de ação, lá no projeto de socialização, quando as crianças chegam no ensino médio, a gente põe lá o significado da missão, que tem todas as etapas, né? E coloca em perspectiva isso aí na nona série, no primeiro colegial, no segundo, né? E cuidado, né? Porque o sucesso profissional não é a carreira faculdade, né? Pode ser e pode não ser. Inclusive, tem emprego, né, profissão, que pode não existir daqui a alguns anos, né? Com todo respeito aos advogados, né? Daqui a pouco, talvez uma consulta jurídica seja feita tudo nas internet da vida mesmo, né? Quer dizer, o médico hoje, né, coitado do médico, você vai nesses planos de saúde, tem aquelas hospital com 550 mil consultório, e aí os médicos estão lá dentro, ficam atendendo, tirando receitinha o dia inteiro, né, uma linha de produção, correto? E hoje o médico te atende pela videoconferência, não sei o quê. O médico virou um sei lá o quê, né? Quer dizer, mudou totalmente, né? A vocação do médico, aquela vocação de querer cuidar, entender o paciente, curar de verdade e tal. Então, muito cuidado com isso, né? Porque nós temos, inclusive, exemplos, né? Vamos falar dos famosos que fazem identificar, mas tem vários anônimos também, né? Mas, por exemplo, se você pegar Steve Jobs, com certeza, ele tinha um TDAH de algum jeito ali, não era? O cara não era muito normal, né? Certo? O próprio Bill Gates, né? É um cara bastante complicado. Então, quer dizer, tem o pensamento, falta empatia nele, percebe? No Bill Gates, né? Ele pensa e todo mundo é gado para ele, né? Hoje eu não sei se vocês né? viram. Nem os próprios filhos ele respeita, quer dizer, ele dá todo mundo. Né? Aí que é o criador do TikTok não tem as pernas. Viu? Então, quer dizer, então, quer dizer, o cara que criou a CNN, o WhatsApp, o Steve Jobs, o Bill Gates, não fizeram faculdade. Né? Então, alguém está falando aqui que Elon Musk ele deu né, de autismo. É verdade, bom exemplo, bem lembrado. Então, quer dizer, é o famoso, não existe certo, né? Quem que é normal? Percebe? Quem é normal não é normal, né? Certo? Então, quer dizer, na verdade, hoje assim, nós temos que tomar muito cuidado para definir o que é normal, né? Porque daqui a pouco estão querendo definir que normal é menino, né? É não sei o quê, essas doideiras aí. Quer dizer, normal é ser homem, ser mulher, amar a Deus, amar a família, amar né, respeitar a tradição, né? Isso é ser normal, né? Certo? Então, quer dizer, vamos dar parâmetros, né, confiáveis e sólidos na normalidade, correto? Então, é isso aí. Por isso que eu falo que vocês aqui do Grupo Pati, para mim, são muito orgulho, né? Eu acho que vocês vão dar um show, né, com a gente. Por isso eu falo, não se acanhem, né? Solta as frangas aí no grupo, vamos fazer o negócio acontecer.
fala as dificuldades, chora as pitangas, fala o que está precisando, porque a gente vai achar alguém que ajuda e a gente vai dar um jeito de procurar a solução e vamos fazer um grande projeto nesse grupo aí, tá bom? Obrigado, Rafael, também pela colaboração. Mas alguém quer dar mais alguma colaboração aqui, dar alguma dica? Tem alguma coisa para acrescentar aí, Rafael? Tem mais Não, só isso mesmo. Não, só isso. Mas muito bem colocado. A sua colocação também, tá vendo? Foi muito assertiva na questão de qual a profissão do meu filho. Né? Essa é uma questão de se investigar para todos os filhos. Né? Qual a profissão? De repente, o cara não toca piano porque ninguém mostrou piano para ele. É aquele negócio, né? O cara não toca violão porque ele nunca pegou violão na mão, correto? Então, é a questão da gente investigar e achar o caminho, correto? Então, verdade, apresentar... O mais importante... Para ver que a pessoa pode... Pode falar. Não, eu apresento tudo, assim, para o meu filho que eu posso, né? E se ele vai conseguir, né, ter uma profissão futuramente, eu não tenho como afirmar isso, né? Mas ele também vai exigir muito dele, né? Ele vai ter que querer também, né? Ir atrás, porque com a educação do jeito que está, né? Em alguns lugares a gente não consegue ir, né? Não tem inclusão em lugar nenhum, então é bem complicado. Eu falo assim, com propriedade, né? Igreja também não tem, eu frequento igreja, então é bem difícil, né? Inclusive, eu estou participando de uma igreja para tentar fazer uma inclusão lá dentro, que é bem complicado. É difícil, não tem. Tem inclusão. A festinha da escola, a festinha não sei aonde, as pessoas ficam lá no canto, né? Autistas, transtornos, síndromes, doenças raras, estão ali naquele canto, enquanto os outros estão brincando. Então, o que falta é inclusão, né? E a inclusão é para todo mundo, não é só para pessoas com deficiência, transtornos, né? Então, a gente tem que apresentar. Eu sou professora de história, se tiver algum outro professor aí, tá? Sou professora de história. Meu filho, ele não gosta muito de história, que história é difícil, né? Eu acho que é difícil. Ele gosta de ciências, então, ciências para ele. E português e matemática ele tem dificuldade, mas eu uso concreto com ele, né? A dificuldade mais é inglês mesmo, assim, que é difícil apresentar. Geografia, mapas, ele tem dificuldade, mas eu apresento, sabe? Assim, agora, quando uma criança tem muitas crises, como do Carlos, aí realmente tem que dividir, né? Eu até não esqueci de falar para o Carlos que eu fazia atividade com ele, ele está pegando os bambolês aqui, seu barulho, para fazer durante a manhã toda. Ele começava 8, 9, até meio-dia, né? Tentando fazer atividade com ele, porque ele não aceitava. Hoje em dia, não, já consigo. E quando ele não consigo terminar pela manhã, eu termino à tarde, assim que eu faço. Porque tem terapia ainda, né? Já tem as terapias para ir. Mas é isso. Se tem algum outro professor aí também, que já ajudaria, né? Eu acho que, assim, toda criança tem essa situação. E, assim, como a gente diz, né? Eu costumo sempre usar o exemplo da raiz quadrada, né? Existem meia dúzia de formas de você calcular a raiz quadrada. A gente vai para a escola, a gente aprende um jeito. Porque é o jeito que está no livro, que o professor segue aquele caminho, e quem conseguir atender dele para aprender daquele jeito, aprende, quem não aprende, não conseguiu aprender, se vira, cola e sai da escola. Né? É meio que isso aí falar português claro. Então, quer dizer, ao passo que hoje nós temos condições em casa de, já que meu filho não está aprendendo desse jeito, deixa eu entender quais são os outros jeitos que existem. Então, quer dizer, de algum jeito ele vai conseguir aprender. Então, é o famoso sempre... não é que o filho não aprende a geografia, tá? É que é o jeito, né, de ensinar. O jeito que a gente ensina, né, a gente tem que achar o jeito que é o caminho, né? E eu sempre bato na seguinte tecla, né? Eu vou falar da minha, né, sem querer julgar em nada, né, mas da minha ignorância sobre o autismo, mas da minha experiência como pai educador, né? O que sempre me faz a criança porque o que acontece? Eu não aprendo porque eu não tenho vontade. E por que eu não tenho vontade? Porque eu não tenho motivo. E por que eu não tenho motivo? Porque eu não sei para que serve. Por que eu não sei para que serve? Porque para mim eu não sei nem de onde veio. Então, quer dizer, quando você faz a criança crescer, olhar para o alto, olhar para Deus, né, que você está até dizendo que está procurando um caminho espiritual, né, certo? Porque
quando você cresce e transcende a criança da perspectiva, né? Você precisa amar a Deus, porque Ele te amou desde quando Ele criou todas as coisas. Bilhões de anos de você estar no ventre da tua mãe, Ele já te conhecia pelo nome. Nossa, como assim? Deus te conhece pelo nome, conhece todos os fios da cabeça. E como é que a criança conheceu Deus? Através de mim. Então, ela ama a Deus, e amando a Deus, ela me ama muito mais, né? Porque ela ama da perspectiva divina. Ou seja, quando a gente eleva a criança, a gente amplia o horizonte do crescimento. Então, muitas vezes a gente vai simplificando. Antigamente você aprendia matemática, tinha que fazer um super cálculo. Tá? Tem uma brincadeira assim, né? Hoje em dia, depois começou os testes. Depois, assim, né? Se você não souber, né? Não precisa responder que vai passar de ano, sabe? Que negócio? Vai simplificando o jeito de explicar, porque você vai considerando que o cidadão é incapaz mesmo, né? E não precisa nem ter nenhum diagnóstico de nada, né? Hoje isso é uma realidade dentro da escola, correto? Então, quer dizer, às vezes a gente fica buscando caminhos para simplificar, eu falo isso no sistema normal, tá? Porque é onde eu tenho experiência, né? E a verdade não é essa. Tipo assim, meu amigo, Antônio, você vai aprender esse negócio, né? E você tem que entender que você tem que aprender isso, cara, né? Agora vamos achar o jeito. Então vamos achar o jeito de aprender, correto? Vamos investigar os caminhos, né? Então é por aí, quer dizer, agora é isso aí, é tentativa e erro e ninguém tem uma fórmula pronta, né? E a gente vai somando experiências e construindo um negócio legal, né? Então, pessoal, eu gostaria que as nossas reuniões também fossem no máximo de 1h30, né? Na verdade, eu queria que ela fosse no máximo de 1 hora, porque senão o pessoal começa a desanimar de vir para a reunião, né? Eu vou para que a reunião não acaba nunca. Se ninguém tiver mais nada a acrescentar, vamos aí, tem mais 5 minutinhos aí para falar qualquer coisa. Eu queria que as pessoas dentro do grupo compartilhassem algum site que já encontrou material, ou como a Tamires ali, que tem algum contato dela mesmo, ou algum livro importante que você leu, que te ajudou, certo? Ou uma experiência sua, independente se agora, porque às vezes não está pronto, mas no grupo mesmo, olha, estou lendo esse livro, me ajudou dessa forma, ou encontrei esse material, é gratuito, é pago, ou essa tudo, não sei. Que vocês se manifestassem no grupo, se ajudassem. A Iva está tão engajada, né, por uma questão de carinho dela nessa ideia, que nós fomos num evento esse aqui outro é dia. Do Aí o pessoal, ela comprou 2 livros, né, associados à questão do autismo. Isso aqui é para a editora Vozes. Ela tá estudando. Eu falei assim para ela, nem indica, porque você não leu ainda, né? Depois vai indicar um livro que você não leu, né? Primeiro você lê, você aprende alguma coisa que presta, você indica, né? Então, mas é isso, né? Se você lê um livro e te ajudou, né? Coloca aí no grupo, né? Faz a sugestão, um filme, um vídeo, um canal, alguma coisa, coloca pro pessoal. E aí, assim, a gente vai crescendo junto, né? Tá bom? Eu tive um encontro de mulheres outro dia na casa de uma amiga, e ela me indicou esse livro, ela é psicóloga, ela me indicou esse livro, que chama 20 Regras de Ouro para Educar Filhos e Alunos. É um título grande, depois eu vou compartilhar com os senhores no grupo. É um livro do Dr. Augusto Cury, e ele foi até nomeado como patrono da AMA Brasil, não sei se vocês conhecem a Associação dos Amigos do Autismo do Brasil, né? Inclusive tem muitos conteúdos para download lá, gratuito, tem suporte de advogados, direitos da criança com autismo, e nesse livro eles mencionaram que ele desenvolveu uma técnica de teatralização da emoção, uma técnica de teatro mesmo da emoção, e falou que as crianças com autismo, se vocês puderem me corrigir se eu estiver errada, tem dificuldade de pedir água, tem dificuldade de falar que está com fome, se deixar ficar o dia inteiro sem tomar água. Não consegue lembrar que eu estou com água. Às vezes fala assim, olha, a Ivanete está com sede. Mas não fala, eu estou com sede. Trazer os sentimentos, assim, a biografia da criança, né? E então, o que ele fala? Que ele curou uma criança, não existe cura dentro da psicanálise, né? Mas ele ensinou uma criança autista não verbal a falar eu. Para ele foi rompeu, assim, né?
O Ricardo não sabe, mas tem criança nível 1, que precisa de um apoio leve. Fala autismo nível 1, precisa de um apoio leve. Criança nível 2, apoio significativo. Criança com nível 3, apoio muito significativo. Então, são níveis de autismo. Eu estudo já faz bastante tempo, eu converso com muitas pessoas que estão nessa área, parece acaba aprendendo. E dessa técnica do Dr. Augusto, eu queria reforçar para vocês, só para finalizar a nossa reunião, assim, que vocês saíssem com alguma coisa do mundo virtual da nossa reunião para uma vida prática de vocês, que vocês levassem algo significativo, que saísse dessa parte virtual e colocasse na vida prática. O que eu gostaria de falar para vocês? Uma experiência, depois vocês contam no grupo. Como que você opera essa técnica do Dr. Augusto? Ele falou que você deve fazer um teatro com a sua voz, por exemplo, estomando quando fizer algo correto. Parabéns! Nossa, parabéns, você foi incrível, estou feliz de fazer elogiar para construir a criança como que eu posso falar? Uma autoconfiança. Para a criança falar que ela também acerta, porque eles acham que eles são perdedores, que eles são vítimas. Não dá o autismo até... Doutor Augusto Cury, acho que ele usa ABA, assim, essa análise do comportamento aplicado, né? Essa questão de você reforçar, elogiar, muito bem, a gente estuda em ABA. Sim, é mesmo. Verdade. E ele fala assim que as crianças não têm uma biografia construída, que os pais devem reforçar isso. E também, às vezes você sai com isso aqui pronto. Eu vou dar parabéns sempre. Não. Quando uma criança, até tem aqui, pais, professores, psicólogos e psicopedagogos, ao fazer essa técnica, vocês não devem ser repetitivos, tá? Não passar um sermão muito longo. E fala assim também que quando uma criança fizer algo errado, então você já sabe quando fizer algo bom, você elogia. Quando fizer algo errado, você deve fazer uma birras homéricas, ou você também deve aplicar a técnica. Ele fala que sim, que nesse momento você não deve elogiar, lógico. Fez algo errado, você deve teatralizar mesmo, ficar triste, falar que, olha, mostrar a cara de sofrimento, né? E a Ivanete, cite um exemplo, tá muito romântico ler aí no livro do... Fala assim, olha, mamãe ama você, ou papai ama você, mas está muito triste com o seu comportamento. Falar secamente, assim, fala com emoção, né? E não deve ser repetitivo. Faça o sermão, expresse o que você tem que falar e saia de cena. Fique ali, dá um tempo para a criança. Se você não puder sair, eu estou no quarto do hotel. Então, fique em silêncio, dá uma pausa e muda de assunto, porque as crianças não gostam de repetitivo. E se a criança não for autista, também, né, depois de fazer essa técnica, né, você discute rapidamente o comportamento da criança, entendeu? Se for uma criança não autista, normalmente são filhos, às vezes tem outros filhos em casa, você pode usar essa técnica com os filhos também, que não tem esse laudo. Só elogia e fala, olha, o porquê, pode continuar explicando, tá bom, pessoal? É só para encerrar, assim, para que vocês saíssem com algo real, assim, que vocês pudessem aplicar no dia a dia de vocês. E fazer esse grupo movimentar mesmo, não deixar movimentar ele ali, compartilhar conteúdo, chamar para um bate-papo, olha, seu filho é autista, ele é nível 1, ele consegue conversar com a minha filha, tem a mesma idade, eles podem ser amigos, compartilhar desenho, da experiência, enfim, troca experiência entre o grupo, tá bom? Bom, vocês querem fazer reunião mensal desse grupo? O que vocês acham? Semanal? Quem acha semanal, levanta a mão aí, pessoal. Uma vez por semana, podemos fazer uma reunião, meia hora, 7 horas da noite, das 7 às 8. Tudo bem? Vou mandar sugestões dos grupos lá, fazer uma enquete, daí vocês respondem. É bom uma enquete. Legal. Uma enquete é bom. Legal. Maravilha. E falem entre vocês, façam chamadas, tá bom? Tá bom? Então, a gente já fez identificar a experiência, né? Sugestões, talvez, definir a rotina, atividades do grupo e o objetivo. É isso aí. Esse é o nosso... Você está perguntando? Identificar experiências e sugestões entre os membros. Já colocamos aqui, né? Quer dizer, nós não definimos nada ainda, porque foi uma primeira reunião, mas um esquenta, né? Definir objetivos do grupo PAT. A gente ainda não conseguiu também definir muito objetivos, mas temos objetivos de, pelo menos, trocar experiências e identificar problemas comuns. Então, por isso que eu falei, coloquem os problemas para que alguém venha com as soluções, como alguns colocaram aí, depois veio o Carlos, veio a Tamires e tal, sempre vem alguém com
alguém chora, alguém vem com lenço, né? Certo? Então, é necessário essa dinâmica, né, e definir rotinas e atividades do grupo. Então, essas rotinas também vamos deixar para enquete, para ver como é que nós vamos fazer, né? Ficamos aí meio no limbo, né, com essas pautas, né? Mas acho que uma primeira reunião para a gente estar aprofundando. Então, a próxima reunião vai ser meio que essa pauta, né? Consolidando as pautas da última reunião, né? Eu vou sugerir para a gente fazer toda semana. Para a gente é um pouco complicado a agenda, né, aqui, porque terça-feira eu faço aquele treinamento geral, à noite, com todas as famílias, toda terça-feira. Quinta-feira, a Iva faz o treinamento da área pedagógica, aquele primeiro treinamento para aprender o nosso sistema, né? Tem reunião mensal dos pais, geralmente na quarta-feira, né? Então, meio que quase que sobra a segunda-feira mesmo para a gente aqui, né? Para essa atividade. Eu acho que a última segunda-feira do mês, acho que se for bom para todo mundo, fica meio que padrão, e a gente para ser mais de 30 minutos. Só fala, tem que falar, se alguém tiver alguma dúvida, entender que se compromete, assim, não segurar muito a agenda da noite de vocês, a gente entende. Talvez a gente precise um pouquinho mais de dinâmica de semanal no começo, né? Até engajar o grupo, e depois a gente ajusta isso aí, mesmo porque o grupo não precisa funcionar só nas reuniões do grupo, né? O grupo pode funcionar no dia a dia, com os pais trocando experiência e tudo mais, né? Tá bom? Pessoal, obrigado aí pelos primeiros bate-papo, tá? Deus abençoe, muito obrigado. Se vocês não viessem, não tinha reunião, então que bom que vocês vieram. Pelo menos aí deram, né, um corpo aí para esse primeiro passo da nossa iniciativa, tá bom? As mães também que falaram que gostariam de participar, mas por conta da rotina da noite não conseguiu, vai conseguir assistir esse treinamento gravado. Vai ficar disponível no grupo do PAT, assim que o servidor liberar para a gente. Pessoal, boa noite. Deus abençoe a todos, tá bom? Tchau, tchau.